E então a gente vai orar. Senhor, eu te agradeço por mais uma oportunidade que nos dá de estudar a tua palavra. Te agradeço a Deus porque o Senhor tem nos conduzido nessa jornada e tem nos feito perceber, ó Deus, detalhes que talvez tenha passado desapercebido, mas que agora tem ficado claro e tem juntado as peças dessa grande história que o Senhor nos conta, que é a história da nossa própria vida e da nossa própria salvação. E nós te agradecemos, ó Deus, por nos revelar a cada aula mais e mais da tua grandeza, do teu poder, da tua glória. E queremos, ó Deus, que pelo teu Espírito nós sejamos guiados nesta aula também, nesse sentido. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos da tua direção e dá-nos, ó Deus, entendimento, sabedoria, perspicácia, ó Deus, no estudo da tua palavra, e que o quanto pudermos nos aprofundar nela e crescer, ó Deus, no entendimento, que o Senhor nos dê graça para isso, para que então sejamos servos melhores, ó Pai, adoradores melhores, filhos melhores, ó Deus, que te honrem em todo lugar e reconheçam que só o Senhor é grande, só o Senhor é Deus acima de todos os deuses, o Senhor é o Senhor sobre todos, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, e é o nosso Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por nos chamar à tua presença, nos encher com a tua graça, nos encaminhar, ó Deus, à tua família e nos chamar de teus. Nós somos o teu povo, nós somos teus filhos, nós somos o sacerdócio real, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva sua, Pai. Não somos merecedores de tamanha graça, tudo isso vem pela tua misericórdia que é depositada sobre nós por meio do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Rei, e é aquele no qual nós descansamos, no qual confiamos e a quem esperamos, para que então todas as coisas nessa história sejam colocadas no seu lugar e sejam resolvidas pela sua poderosa mão. Nós oramos no nome dele, que é o nosso bendito Salvador e Rei, o amado de nossas almas, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, na última aula, nós vimos que a libertação do povo de Israel do Egito tinha como foco uma lição que precisava ser anunciada a todas as nações. E a lição é que não há Deus como Yahvé, o Senhor. E cada passo do processo, cada praga, e especialmente a última praga, a travessia do mar, anunciava com clareza que o poder e a autoridade do Senhor, o Deus de Israel, são incomparáveis. E não é à toa, então, que Moisés, depois do outro lado do mar, ele, no seu cântico, na sua oração, ele faz essa pergunta retórica: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Agora, fora do Egito e do outro lado do mar, os israelitas, eles sabiam que eles estavam indo ao encontro do seu Deus, num lugar que seria como um quartel-general, vamos dizer assim, do conselho divino. E esse lugar era o Monte Sinai. E voltando no início da história, Adão e Eva, eles tinham sido criados por Deus para serem a família de Deus na Terra. Nós sabemos que eles desobedeceram, eles ficaram privados da presença de Deus. Depois de todos os acontecimentos que nós vimos e que revelavam ali uma rebeldia divina e humana contra Yahvé, Deus decidiu separar as nações e colocá-las debaixo do governo de deuses menores. Mas decidiu também levantar um povo para si, um povo que poderia estar na sua presença. E a ida até o Sinai é, por causa disso, como que um retorno ao lar. É o encontro da família terrena com a família divina. E ali Israel, os filhos terrenos de Deus, fariam uma aliança com Deus, tendo os filhos divinos de Deus como testemunhas. E talvez você se surpreenda em me ouvir dizer que o conselho divino estava presente
naquela ocasião no Sinai, ou talvez nada mais seja surpresa, diante de tantas surpresas já nesses estudos, né? Mas uma leitura rápida do Antigo Testamento não dá essa impressão. E nem os filmes de Hollywood, que fazem nenhuma alusão, na verdade, a isso. Mas quando nós conectamos alguns pontos, o cenário ele vai se tornando cada vez mais completo. E eu quero apontar, em primeiro lugar, 2 textos no Novo Testamento sobre isso. E o primeiro é Atos, capítulo 7, versos 52 e 53. O texto está na tela, ele diz assim: Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardastes. O outro texto do Novo Testamento é Hebreus, capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Veja que nesses 2 textos, a Bíblia fala que a palavra foi entregue por anjos. Atos, o texto de Atos, ele fala especificamente da lei. E a pergunta que naturalmente surge é: de onde os escritores do Novo Testamento tiraram essa ideia? Há passagens que descrevem anjos no Sinai, mas nenhuma delas faz referência específica à lei no Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 68, ele diz o seguinte: o monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Veja que aí o texto fala sobre 20.000, milhares de milhares, estão em torno do Senhor no Sinai. Então, esse, pelo menos, é um texto que aponta para isso. Mas sem referência direta à lei, não dá para saber exatamente de onde os autores bíblicos tiraram essa ideia, a não ser que você esteja usando a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que era a versão que os cristãos usavam no primeiro século. E a versão da Septuaginta, quando chega lá no texto de Deuteronômio 33, no verso 1 ao 4, fala de uma multidão de seres celestiais no Sinai, coisa que está omitida no texto massorético, que era a versão mais antiga que nós tínhamos do Antigo Testamento até então. Vocês se lembram que o texto massorético ele foi feito por copistas ali mais ou menos no século VI ao VIII depois de Cristo. E esse era o texto mais antigo que nós tínhamos. Mas a Septuaginta vem bem antes, porque é a tradução grega do Antigo Testamento que os cristãos do primeiro século usavam. Então, antes das escavações lá em Qumran, as escavações ali na região norte da Síria, em Ugarit, onde se descobriu a cidade, o texto mais antigo que a gente tinha era o massorético. E a nossa Bíblia é traduzida baseada nele, né? Então, o texto massorético, ele diz o seguinte: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu, ou apareceu, depende da tradução, de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos.
À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. Mas a Septuaginta diz: e esta é a bênção com a qual Moisés, o homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e apareceu para nós de Seir. Ele se apressou do Monte Parã com 10.000 de Cádiz. Cádiz é uma expressão hebraica para santos, kadoshs, né? À sua direita, seus anjos com ele. E ele teve pena do seu povo e todos os santos que estavam sob suas mãos, até estes que estavam debaixo de vocês. E o povo recebeu suas palavras, a lei que Moisés nos ordenou, uma herança para as assembleias de Jacó. Então veja que a diferença principal é que na versão da Septuaginta tem anjos no Sinai e o texto tradicional não. O verso 3 do texto massorético parece sugerir que os santos, eles são os israelitas que receberam a lei. E a Septuaginta tem anjos à mão direita de Deus, que é uma posição de autoridade, né? Estar à direita de Deus, e esses anjos estão testemunhando a entrega da lei a Israel. Então, o quadro é um pouco diferente ali, conforme a tradução da Septuaginta. Como os escritores do Novo Testamento, eles usavam a Septuaginta, dá para entender, então, de onde eles tiraram essa ideia que é registrada lá em Atos 7 e Hebreus 2. Agora, há um outro texto também no Novo Testamento, e o texto é o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 19, que traz um detalhe mais dramático a essa cena. Em Gálatas 3,19, Paulo diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Veja, então, Gálatas 3,19 diz que havia um mediador entre Deus e os anjos e Israel. Então, havia um cenário onde estavam anjos, havia um mediador naquela ocasião, e muitos estudiosos assumem que isso é uma referência a Moisés. Moisés, então, seria esse mediador desse encontro divino e humano. Mas outros estudiosos, por outro lado, têm notado que o próximo versículo torna essa ideia um pouco problemática, porque Paulo diz em seguida, no verso 20, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Esse é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, mas a pergunta é, por que Paulo sentiria a necessidade de esclarecer que Deus é um, se essa singularidade não pode ser abalada por um mediador, se esse mediador fosse apenas Moisés? Entende o ponto? Se Moisés, que é homem, fosse o mediador, por que Paulo tinha que acrescentar isso? Mas Deus é um. Do meu ponto de vista, talvez haja outra explicação. E talvez o mediador seja o anjo do Senhor, o Yahvé visível. Essa ideia, ela parece até se completar com outras ideias ali que estavam escritas no período do primeiro século de cristianismo, porque alguns textos apócrifos traziam essa ideia. Por exemplo, o livro apócrifo do Jubileus, ele diz o seguinte, vou colocar aqui na tela para vocês. Diz assim, no primeiro capítulo, versos 27 a 29. E ele disse ao anjo da presença, escreve para Moisés do início da criação até a construção do meu santuário entre eles por toda a eternidade. E o Senhor aparecerá aos olhos de todos, e todos saberão que eu sou o Deus de Israel e o Pai de todos os filhos de Jacó e rei do monte Sião por toda a eternidade. E Sião e Jerusalém serão santos,
E o anjo da presença, o qual ia na frente do acampamento de Israel, pegou as tábuas das divisões dos anos, do tempo da criação, da lei e do testemunho das semanas e dos jubileus, de acordo com cada ano individualmente, de acordo com todo o número dos jubileus, do dia da nova criação, quando os céus e a terra devem ser renovados, e toda a criação de acordo com os poderes do céu, e de acordo com toda a criação da terra, até o santuário do Senhor, que deve ser feito em Jerusalém, no Monte Sião, e todas as luminárias serão renovadas para cura e para paz, para abençoar todos os eleitos de Israel, e assim, pois, será daquele dia até a eternidade. Então, o texto dos jubileus aqui, que é um texto apócrifo, não é um texto inspirado por Deus, mas era um texto que representava o entendimento do povo da época. Diz que o anjo que andava na frente do acampamento de Israel, o anjo do Senhor é quem trazia consigo as tábuas da lei, né, que com todas as festas e todas as direções da lei. E Deuteronômio 33, na versão da Septuaginta, diz que o Senhor apareceu para eles, né, como nós vimos, o que requer, na verdade, quando aparece essa expressão, né, apareceu a eles, requer um aparecimento físico. E sob essa ótica, debaixo dessa visão, outros textos assumem um novo significado, como é o texto de Deuteronômio 9, verso 9 e 10. O texto diz o seguinte: isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e noites ali, e durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as 2 tábuas, nas quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinha proclamado no meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Então, quando o texto diz que Deus escreveu com seu próprio dedo, não se trata de algo metafórico ali, se a gente levar em conta que se tratava da presença física de Deus, ou o anjo do Senhor, o Yahvé visível diante deles. Mas Deus ali estava, então, fazendo isso com um corpo físico, de fato. E essa ideia se repete, então, em vários outros textos. Se repete em Êxodo 24, verso 12, em Êxodo 31, verso 18, Êxodo 32, 15 a 16, Deuteronômio 4, 13, Deuteronômio 5, 22. Então, não deveria nos surpreender que o Novo Testamento fale dessa mediação angelical da lei, que foi escrita pelo próprio anjo do Senhor na presença do conselho, ou os santos, e depois dada a Israel por meio de Moisés. Os estudiosos concordam que os eventos do Sinai, depois do Êxodo, eles estabelecem um pacto, ou uma aliança entre Yahvé e o seu povo, o povo de Israel. E os pactos, ou alianças, eram basicamente acordos de promessas de um relacionamento. A libertação dos israelitas do Egito por Yahvé foi, eu posso dizer, motivada por promessas anteriores da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Os eventos que levaram a essa libertação milagrosa também faziam memória, ou faziam alusão a promessas anteriores dadas até ao próprio Moisés, porque Deus o chamou e disse que ele tiraria o povo do Egito, e assim se deu, né? Então, os filhos de Abraão, a Bíblia vai nos contar lá em Êxodo 1, que se tornaram uma multidão no Egito, e como Deus tinha dito a Abraão, séculos antes, eles se tornariam peregrinos em uma terra estrangeira. E Deus resgata e agora estabelece os termos desse relacionamento. Então, a aliança entre Yahvé e Israel, que foi promulgada no Sinai, ele segue as convenções de uma aliança nos moldes, como era conhecido no Antigo Oriente Próximo.
E essas alianças, elas eram conhecidas como um tratado vassalo. Ou seja, esse tipo de aliança era um juramento de lealdade de um inferior, um vassalo, e aqui no caso é Israel, com um superior, que no caso aqui é Yahvé, que é quem inicia o pacto. Então, o superior inicia o pacto e o inferior, ele responde a essa aliança. E as estipulações básicas da aliança de Deus com o povo de Israel ficou conhecida por nós como os 10 mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20, embora existam muitas outras leis, né? Mesmo ali na continuidade de Êxodo 20 até Êxodo 23. E como no pacto abraâmico anterior, registrado lá em Gênesis 15, um ritual de sacrifício foi realizado para ratificar esse pacto. Então, eu quero agora mostrar esse quadro geral de Êxodo, capítulo 24, verso 3 ao 8, que mostra esses acontecimentos, né? Então, a gente tem o texto dizendo o seguinte: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Agora, essa cena é seguida por uma outra cena bastante surpreendente. E nós temos isso nos versos 9 ao verso 11 do mesmo texto. E o texto diz assim: E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Agora, note os detalhes dessa cena. Primeiro, há essa claridade da pavimentação de pedras de safira, coisas que nós vimos em outras aulas que se referia ao aparecimento de presença divina, né? Sempre brilhante, sempre cheio de pérolas, de pedras brilhantes, né? E os textos do Antigo Testamento, como Daniel 7, por exemplo, onde aparece Deus no trono, com essa claridade toda ao redor, nós temos ali também os seres divinos ao redor do trono de Deus. Então, isso já é uma indicação de que havia esses seres naquela ocasião também no Sinai. Além disso, há o número de anciãos de Israel. Moisés sobe com 70 anciãos, que é exatamente o número dos que se assentam no conselho divino para dirigir as nações. Então, assim como acontece no âmbito espiritual, entre todos os seres espirituais, Deus separa 70, e Moisés também faz isso entre todo o povo de Israel. 70 são separados ali. Isso é uma indicação interessante. Depois nós temos eles comendo juntos, firmando o acordo da aliança com uma refeição. Exatamente como Jesus fez quando ele fez nova aliança com seus discípulos na ceia. Então, assim, o que essa cena parece telegrafar para nós é um encontro entre os filhos divinos de Deus com os filhos terrenos de Deus, representados por esses 70 anciãos, onde Deus, na sua forma visível, estabelece uma aliança com seus servos e sela com o sacrifício que nós vimos nos versos anteriores e a refeição dessa grande ceia.
Então, eu quero que vocês imaginem a cena. A gente não pensa geralmente assim nesse encontro do Antigo Testamento. Mas esse encontro provavelmente se deu nesses termos. Deus, na sua presença visível, o anjo do Senhor, junto com seres celestiais, provavelmente os líderes do seu conselho divino, se encontrando com os líderes de Israel. São 70 filhos de Deus, com 70 filhos de Deus, né? Filhos de Deus divinos e filhos de Deus terrenos, se encontrando naquela ocasião para fazer uma aliança depois de sacrifício e fazendo uma grande ceia para comemorar e para selar, de fato, essa aliança estabelecida. É uma cena realmente incrível. Essa cena certamente não apareceu em nenhum filme de Hollywood, provavelmente nem na nossa mente também, porque a gente passa batido por alguns detalhes. Agora, o que reforça a ideia dos dois conselhos, o divino e o humano, reunidos, é o fato de que um pacto, ele dependia da presença de testemunhas. E nos pactos dos outros povos, as testemunhas eram divindades ou elementos divinizados do mundo natural. E nesse caso, seguindo essa estrutura, o que temos ali são os seres espirituais do conselho divino como testemunhas do pacto. Por isso não é de se admirar que as tábuas da lei, elas são frequentemente chamadas pelo termo hebraico edut, que geralmente é traduzida por testemunho. Esse termo aparece em paralelo com a lei em várias ocasiões. Eu destaquei aqui 2 salmos. Queria mostrar para vocês. O Salmo 19, verso 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E nós temos o Salmo 78, verso 5, que diz: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. E nós temos depois, percebam aí, né, antes de seguir em frente, que o termo lei e testemunho são equivalentes nos 2 textos. Então, eles são tratados como iguais. Em Êxodo 25, verso 16, o texto ele nos informa que o Senhor ordenou a Moisés que colocasse o edut na arca da aliança. Então, o texto diz: e porás na arca o testemunho, ou edut, que eu te darei. E isso explica por que a arca é chamada de arca do testemunho, em textos como Êxodo 25, verso 22, Êxodo 30, verso 6, verso 26 também, Êxodo 39, verso 35, Êxodo 40, verso 3, 5 e 21. Todos esses textos falam da arca como arca do testemunho. E já que a arca viajava em um tabernáculo, essa estrutura móvel também era chamada de tabernáculo do testemunho. Isso em Êxodo 38, verso 21. Em Números, capítulo 1, versos 50 e 53. Números 10, 11. Ou então aparecia como tenda do testemunho em Números 9, 15. Números 17, 7 e 8, Números 18, 2, e 2 Crônicas 24, verso 6. Então, nesses textos aparece como tenda do testemunho. Então, a lei é chamada de testemunho, a arca é chamada de arca do testemunho, o tabernáculo é chamado de tabernáculo do testemunho, ou então a tenda do testemunho. E é interessante saber que o termo edut, ele também pode significar testemunhas. E a palavra, por exemplo, acadiana, que era a linguagem dos babilônicos, dos assírios, que tinha um termo equivalente no hebraico para esse tipo de pacto, era um termo para se referir às testemunhas do pacto. Então, eu quero dizer que não é que as próprias tábuas da lei não pudessem ser chamadas de testemunho,
Na verdade, as tábuas eram como uma espécie de procuração dos membros do Conselho Divino que testemunharam o evento. As tábuas, então, elas eram símbolos do evento que aconteceu no Sinai, eram lembretes de pedra, assim como os altares que eram construídos pelos patriarcas como uma lembrança de um encontro divino. As tábuas, elas também eram um lembrete, uma procuração de um evento, de um testemunho, de algo que, obviamente, foi testemunhado por alguém e, seguindo o entendimento da época, por seres divinos, no caso ali, o Conselho Divino de Yahvé. Então, mais uma vez, a presença de Yahvé na sua casa, antes no Éden, agora no Sinai, depois no tabernáculo móvel e depois no templo fixo, implica na sua sala do trono. E já que implica na sua sala do trono, implica também na presença dos seres divinos do Conselho Divino. As tábuas, elas não tinham apenas os termos da aliança, mas elas eram um lembrete do evento que ocorreu, onde os dois conselhos se encontraram. Um para se submeter ao pacto com Deus e o outro para servir de testemunha. Então, a lei eram os termos do pacto de Deus com seu povo, né? E no caso ali, o conselho terreno de Deus. As tábuas da lei, elas eram testemunhas também, eram testemunhos, vamos dizer assim, desse pacto. Mas havia algo mais. A lei, ela não era um fim em si mesma, mas era também um meio através do qual Israel atrairia as nações de volta para Yahvé. Então, Deuteronômio 4, por exemplo, diz o seguinte, nos versos 6 ao 8. Diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então, essa era a ideia por trás de Israel ser, como diz Êxodo 19, um reino de sacerdotes. Eles receberam a lei e no cumprimento dessa lei eles atraíam a atenção dos outros povos para perceber que o Deus de Israel era um Deus justo, um Deus bom, um Deus com leis sábias, que conduzia o povo num crescimento e numa grandeza e numa sabedoria sem igual. É claro, também para não perder de vista algo importante, eu preciso deixar claro que a salvação de Israel, ela não dependia da obediência à lei. A salvação era uma graça imerecida, dada por iniciativa de Deus, e que dependia da fé de que Yahvé é o Deus Altíssimo acima de todos os deuses. E a obediência de Israel era uma demonstração dessa lealdade de fé do povo, assim como a nossa obediência à palavra de Deus é uma demonstração da nossa fé em Cristo, e não propriamente um meio de salvação. De qualquer forma, a lei servia como um meio de tornar Israel uma verdadeira representação de Deus na terra. E é por isso que Levítico 19, verso 2 vai dizer: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Bom, o vocabulário hebraico para santidade significa ser separado, ser outro, ser distinto. Ainda que a ideia tenha uma dimensão moral também relacionada à conduta, ela não se trata totalmente de moralidade. Ela é sobre distinção também. Os israelitas, eles deveriam ser separados, eles deveriam ser distintos dos outros povos, assim como o Senhor Deus era separado, era distinto dos outros deuses.
essa completa distinção de Yahvé, de Deus, era reforçada na mente dos israelitas por meio da adoração e por meio dos sacrifícios que eles realizavam. O Senhor, ele não era apenas a fonte de vida, ele era a própria vida. O Senhor, ele é completo em suas perfeições, e não há nada que se compare a ele não é da terra, um lugar onde há morte, a doença, a imperfeição. O seu reino é sobrenatural, enquanto o nosso é terreno. O espaço que ele ocupa é sagrado e que se torna sobrenatural na sua presença, enquanto o espaço que nós ocupamos é profano, é comum. Então, Yahvé é a antítese do comum, assim como os seres humanos devem ser purificados para que eles possam estar na presença dele, né? Eles devem ser distintos, eles devem ser santificados, nesse sentido, para entrar na presença de alguém que é tão distinto, tão outro, nesse sentido. E muitas leis ilustravam essa visão de mundo. E aí, seja sacerdote ou não, homem ou mulher, qualquer um estava, por natureza, desqualificado a entrar na presença de Deus, a não ser por uma variedade de condições. E os exemplos incluem a atividade sexual, emissão de fluidos corporais, deficiências físicas, contato com o corpo morto, o parto. Tudo isso tornava a pessoa impura para se aproximar da presença de Deus, quando algo assim tinha acontecido recentemente. Agora, a lógica dessas exclusões, ela é bastante simples, mas um pouco estranha, assim posso dizer, para a mente moderna. Relações sexuais, emissão de fluidos sexuais, menstruação, essas coisas não eram consideradas impuras em si. Mas o conceito era que o corpo havia perdido os fluidos que contêm, criam e sustentam a vida. Então, aquilo que está associado à perda de vida, de alguma forma, não pode estar na presença de Yahvé, até que um ritual restaure o status. O mesmo raciocínio é que está por trás de alguém ritualmente impuro, ou daqueles que têm deficiência física, ou infectados com alguma doença, ou que tocaram num cadáver de animal ou humano. A presença de Yahvé significava vida e perfeição, e não morte e imperfeição. E essas leis, elas serviam para manter essa consciência na mente de Israel. Então, a presença do Senhor constituía um espaço sagrado e estabelecia uma separação de reinos. E as permissões e proibições também se estendiam a objetos inanimados que estivessem, então, associados ao serviço, ao culto ao Senhor. Tudo precisava ser separado, ou purificado, ou santificado, usando a linguagem comum a nós. E dentro do espaço sagrado, havia também graduações de santidade. Quanto mais perto da presença de Yahvé, mais sagrado era o terreno ou determinado objeto. E o layout da estrutura do tabernáculo são provas dessa progressão. Da entrada para dentro havia o lugar sagrado, e então o Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado. E as progressivas zonas de santidade, elas também eram distinguidas por objetos e as roupas sacerdotais associadas a elas, né? Ou seja, o sumo sacerdote, que era a única pessoa que tinha acesso ao Santo dos Santos, ele usava uma estola sacerdotal pessoal, exclusiva, e um peitoral também com pedras exclusivas e escrito ali, santidade ao Senhor, no peitoral. Toda a vestimenta, ela era adornada com pedras preciosas, pedras brilhantes, tudo fazendo referência à divindade, como a gente pode ver lá nos detalhes de Êxodo 28 e 29. Além disso, quanto mais santa fosse a zona,
mais dispendioso animal para sacrificar e santificar o sacerdote quando ele estava na presença de Yahvé, como conta o texto de Levítico 8. Agora, todas essas coisas, então, são para fortalecer na mente de Israel essa ideia de separação, de distinção, de santidade do espaço onde Deus está. O tabernáculo, que em hebraico é Mishkan, significa morada, era o lugar onde Deus faria habitar o seu nome ou a sua presença. E essa morada divina, ela fazia referência ao Éden. Como o Éden era no passado, o tabernáculo agora no presente era também um espaço cósmico na sua concepção. Era um lugar onde o céu e a terra se encontravam como que um verdadeiro microcosmos ali da criação edênica, que foi onde Deus habitou na terra pela primeira vez. E existem muitas conexões sutis ali entre o Éden e o tabernáculo. Algumas delas são perceptíveis a nós, com clareza, outras são só perceptíveis quando a gente vai nos detalhes do texto hebraico. Mas, para ser mais resumido nesse aspecto, eu quero mostrar algumas conexões que são óbvias. No mundo antigo, se pensava nos deuses habitando em lugares altos, né? E nesses lugares, às vezes, em tendas no topo de montanhas ou em jardins luxuosos. E essas tendas, elas faziam conexões entre o céu e a terra, de onde os decretos divinos eram emitidos ao povo. E essa ideia cultural é talvez semelhante ao que vamos dizer, ao que as pessoas pensam da igreja hoje, né? As pessoas pensam que é um lugar onde Deus habita, né? Onde Deus habita particularmente, um lugar onde há uma presença especial do Senhor. Era assim que o povo pensava em relação às tendas também. E quando Deus disse para Moisés para construir o tabernáculo, Deus disse para construir conforme o modelo que ele mostraria. Então, lá em Êxodo 25, verso 8 e 9, o texto diz: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A implicação, então, disso é que o tabernáculo na terra, ele era um tipo de cópia da tenda celestial. Então, Deus, ele parece que apresenta uma visão para Moisés, ou ele apresenta um espaço para Moisés, e esse espaço deve ser copiado nessa tenda, né? É o modelo do céu agora na terra. E isso parece ser assim mesmo porque vários textos como Isaías, capítulo 40, verso 22, diz o seguinte: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, essa figura da presença divina numa tenda, né, no espaço celestial, parece ser a figura que foi imprimida diante de Moisés para que ele copiasse também para o modelo da tenda. E como o Éden foi o lugar onde a humanidade experimentou a presença de Deus, o mesmo acontece ali no tabernáculo. É claro que ocasionalmente Deus ele se encontrava com os líderes de Israel fora do espaço do tabernáculo, fora do Santo dos Santos, mas o entendimento geral é que a presença de Deus se manifestava num lugar santíssimo, assim como a presença de Deus se manifestava no Éden. A menorá, que é o candelabro, era uma analogia à árvore da vida no Éden. E o candelabro ele foi feito mesmo com essa aparência de árvore, né? Conforme diz lá o texto de Êxodo, capítulo 25, os versos 31 em diante. E nós temos ali os querubins dentro do Santo dos Santos, que também são uma conexão clara com o Éden. Nós sabemos que os querubins eles vigiavam a morada de Deus. E a sua posição na tampa da Arca da Aliança não é sem motivo.
O santuário era o lugar onde Deus, ou de onde Deus governaria o seu povo, o povo de Israel. Assim, os querubins, eles eram defensores do trono invisível do Senhor, que é o grande juiz que estabelece as leis. Então, como as leis estavam ali simbolizando a presença de Deus, o seu juízo, o seu trono, ali também haviam os querubins que guardavam essa presença de Deus. Mais tarde, quando o templo foi criado por Salomão, Salomão fez figuras gigantes de querubins dentro da sala do trono, no Santo dos Santos, para ilustrar exatamente a mesma ideia. E, por fim, a entrada para o Éden ficava para o leste, ou virada para o oriente, como diz lá Gênesis 3, 24, e esta era a direção pela qual alguém entrava no tabernáculo e, mais tarde, no templo de Israel. Ouro, pedras preciosas também enchiam as mobílias e todos os objetos, desde o teto até o chão, objetos em formato de romãs, de frutos, tudo isso para articular na mente de alguém que entrava no tabernáculo a ideia de que aquele era como que um jardim, uma espécie de jardim simbolizado da presença divina, né? Lembrando, então, fazendo referência a tudo que existia no Éden, mesmo o ouro, as pedras preciosas que havia no Éden. Enfim, tudo servia para simbolizar essa distinção divina, esse lugar sagrado que representava a habitação de Deus. Mas um ritual em particular ilustra uma distinção de reinos também. E no contexto da visão de mundo de Deuteronômio 32, que a gente discutiu nas últimas aulas, onde Deus colocou as nações debaixo do domínio de deuses menores, todo o campo israelita era um espaço sagrado dentro dessa geografia cósmica. Israel estava identificado com o Senhor, tanto o povo quanto a terra eram considerados a porção do Senhor, onde o povo estava, e Deus estava entre eles, então ali era a porção do Senhor, o povo e a terra era do Senhor. Então Deus estabeleceu um ritual para eles chamado de o Dia da Expiação, ou Yom Kippur, que está registrado lá em Levítico 16. E esse ritual mostra uma convergência dessas ideias, e uma descrição desse ritual, e o texto diz o seguinte: também tomará ambos os bodes e os porás perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário, em hebraico, Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário, ou Azazel, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário, ou bode para Azazel. Isso em Levítico 16, versos 7 ao 10. Agora, a questão é, por que um dos bodes é para Azazel? Quem é ou o que é Azazel? E a passagem, ela permanece inexplicável, a menos que você se familiarize com a geografia cósmica, que a gente tem tratado nos últimos estudos. A palavra Azazel, no texto hebraico, ela também pode ser traduzida como bode que desaparece. Então, essa é a justificativa para a tradução de bode emissário ou bode expiatório. Nesse sentido, o bode, ele simbolicamente carrega os pecados do povo para longe do acampamento de Israel no deserto. A ideia parece bastante simples. A dificuldade é que no texto hebraico, em Levítico 16:8, um bode é para Yahvé, enquanto o outro bode é para Azazel. Assim como Yahvé é um nome próprio e os bodes eles são descritos exatamente da mesma maneira,
o paralelismo hebraico ele informa que Azazel também deve ser considerado um nome próprio no texto, e não qualquer outra tradução. E aí sim, aí a gente tem dois personagens, então, ali. A gente tem um bode em sacrifício a Yahvé, e um bode que vai permanecer vivo por um tempo, mas enviado ao deserto, mas enviado para Azazel. Em alguns manuscritos do Mar Morto, Azazel é considerado o nome de um demônio. Um pergaminho em particular, que tem um nome estranho para a gente, mas é assim que é codificado o pergaminho, é 4T180, capítulo 1, verso 8. Esse pergaminho, ele diz que Azazel é considerado o líder dos anjos que pecaram em Gênesis 6. Então, aquele acontecimento que nós já discutimos. E essa mesma descrição aparece no famoso livro de Enoque, em vários lugares. Aparece no capítulo 8, verso 1, no capítulo 9, verso 6, capítulo 10, verso 4 a 8, capítulo 13, verso 1, capítulo 54, versos 5 e 6, capítulo 55, verso 4, capítulo 69, verso 2. Todas essas passagens no livro de Enoque são bastante curiosas, todas elas tratam sobre Azazel, mas eu destaquei a do capítulo 10, que diz o seguinte, vou colocar aqui para vocês. Diz: E disse mais o Senhor para Rafael: Amarre Azazel pelas mãos e pelos pés, e jogue-o nas trevas, abra o deserto, que está em Dudael, e jogue-o lá. Atire pedras irregulares e afiadas nele para cobri-lo com trevas, e o deixe ficar lá para sempre. Cubra seu rosto, para que ele não veja a luz, e para que no grande dia de julgamento ele possa ser arremessado no fogo. E restaure a terra que os anjos arruinaram. Anuncie a restauração da terra, pois eu devo restaurar a terra para que nem todos os filhos dos homens sejam destruídos por causa do conhecimento que os vigilantes fizeram conhecido e ensinaram a seus filhos. E toda a terra tem sido arruinada pelo ensino das obras de Azazel. Contra ele escreva todo pecado. Veja, parece que a ideia era que Azazel estava em um lugar deserto que representava a expulsão do solo sagrado, um lugar de morte associado com o mal sobrenatural. E essa associação do deserto com as forças do caos hostis a Deus, ela vem dessa perspectiva da geografia cósmica. Isso faz sentido em vários níveis, porque o deserto ele não era somente um lugar proibitivo para a vida, mas um terreno fora do campo de Israel e longe de Yahvé, que é a fonte da vida. Então, o objetivo do bode para Azazel não era que algo fosse devido ao reino demoníaco, como que se tivesse sendo pago um resgate. E isso precisa ficar bem marcado, porque alguns interpretam isso e até tentam aplicar essa ideia à morte de Cristo, e não é o caso. O bode para Azazel bania os pecados dos israelitas para fora de Israel. E por quê? Porque o terreno em que o Senhor habitava era santo. O pecado ele tinha que ser transportado para onde o mal habitava. O território fora dos limites de Israel, sob o controle dos deuses menores, colocado então sobre as nações pagãs, era um território onde o pecado até poderia habitar, mas não em Israel. O sumo sacerdote, ele não sacrificava, então, para Azazel. Aliás, no próximo capítulo de Levítico, capítulo 17, proíbe que haja qualquer sacrifício que não seja para o Senhor. Ali o texto diz, no verso 7 ao 9, o seguinte: Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do povo. Por isso, não se tratava de um sacrifício a Azazel. Na verdade,
Azazel, ele recebia o que lhe pertencia, o pecado. E lembre que lá em Enoque diz que deveria ser inscrito para ele, né, todo o pecado. O bode de Azazel, então, ele não era uma oferta aos deuses do mal. Ao invés disso, enviar esse bode para o deserto era uma maneira simbólica de purificar o solo, a terra santa, que era o acampamento israelita. Bom, tudo isso para apontar muitas coisas. Agora, eu quero só conectar algumas coisas antes de fechar. É claro que no Novo Testamento alguns aspectos mudam. O terreno sagrado não é mais um espaço físico, mas agora são os corpos daqueles que são salvos em Cristo Jesus. É ali que Deus habita e frequentemente manifesta a sua glória. Por isso a santidade do corpo é tão importante. A presença de Deus e a manifestação da glória de Deus se dá num lugar santo. E se nosso corpo é este lugar de habitação, ele deve permanecer em santidade, ou deve buscar a santidade, a purificação, a distinção. O Salvador, pensando agora no Novo Testamento, nosso Senhor, ele foi até o deserto, mas ele não sucumbiu ao poder da morte. Na verdade, a Bíblia diz, lá em Hebreus 2, que ele venceu aquele que tem o poder da morte. Cristo, ele foi o perfeito sacrifício, o mais completo ritual de purificação. E ele foi crucificado, Hebreus 13 diz, fora da cidade santa, para afastar de nós os nossos pecados. Então, por todos os ângulos que se pode olhar, o nosso Senhor Jesus cumpriu em si mesmo todos os rituais de purificação para que hoje nós pudéssemos estar na presença do Pai, sermos verdadeiramente seus filhos e sermos até mesmo a própria habitação de Deus. Para o povo de Israel do passado, a relação que hoje nós temos com Deus está, assim, muito além da imaginação deles. Havia muitos passos que eles precisavam dar, muitos detalhes em tudo isso, para que eles então pudessem experimentar a presença santa de Deus. E também, claro, além desse entendimento todo e dessa dificuldade de se aproximar de Deus, haviam outras coisas que eles tinham que vivenciar para conhecer mais do poder e da glória do seu Deus. Então, eles, a partir dali, avançariam para conquistar terreno, para estabelecer a morada de Deus em um lugar sagrado, determinado, e isso envolveria muitas guerras e desafios gigantes. E sim, os gigantes vão voltar para o foco da nossa atenção nas próximas aulas, onde a gente vai tratar sobre as guerras santas. Mas o que eu quis mostrar com tudo isso? Que, mesmo quando a gente não percebe, onde Deus está, o seu conselho está com ele. Onde Deus está, esse espaço é sagrado, esse espaço é santo. E Deus sempre imprimiu na mente dos israelitas que eles deveriam cuidar dessa distinção, desta sacralidade, da presença do Senhor e do espaço em que eles habitam, em que eles estavam. Essa sacralidade, essa distinção, esse lugar sagrado envolvia tudo e todos. E quando a gente coloca isso, telegrafa isso para a nossa própria experiência cristã, nós temos, então, a nossa realidade sendo moldada nesses termos, ou seja, nosso corpo é o espaço sagrado, nossa vida é um espaço sagrado, onde nós estamos como igreja do Senhor, ali está a presença sagrada de Deus, e tudo isso precisa ficar bem notório para nós, embora nós não ainda vejamos com os olhos físicos, os nossos olhos do coração devem estar muito abertos para perceber a grandeza da presença gloriosa deste Deus que é santo e distinto de todos os outros, né? Então, o que eu quis mostrar nessa aula para vocês é essa gloriosa e santa presença de Deus em todo lugar, e como Deus exigia que essa presença expulsasse de perto dele toda imperfeição e todo pecado, e colocando isso de forma prática para nós, é a mesma exigência que recai sobre nós também, filhos de Deus, filhos de uma nova aliança em Cristo Jesus,
e também devem responder ao chamado de Deus, lutando por essa sacralidade, né? Agora, como eu falei, há ainda uma jornada e há vários desafios. E nas próximas aulas nós vamos tratar dessas guerras santas, o querem. A gente vai entender o porquê desse termo e por que esse termo querem, em hebraico, é tão importante para o que ocorre no Antigo Testamento e como essas guerras também têm ligação com esses aspectos sobrenaturais. Tá bom? Então, é isso, a aula de hoje. Esse é o momento para perguntas, né? E aquilo eu falei, havia bastante conteúdo, eu tentei sintetizar e amarrar de alguma maneira todas as coisas, né? Desde o início até aqui. Mas a ideia era a gente passar um pouco mais velozmente, né? Um pouco mais depressa sobre esses aspectos ali do momento no Sinai, mas que são muito importantes para a gente até entender as coisas que vêm depois para a nossa salvação. Bom, como o nosso combinado cada um tem uma grande pergunta para fazer e para dar espaço para outros também, tá bom? Então, quem tiver pergunta agora é a hora. Pastor, eu já fiz ali, tá no chat ali, ó. Ah, tá no chat, tá. Ok, a pergunta é a seguinte, só para não esquecer, filhos espirituais, o pastor falou filhos espirituais e filhos terrenos, mas Jesus é o unigênito, certo? No caso, o único que, além de filho, é Deus, faz parte da Trindade, mas o termo unigênito não fica um tanto quanto estranho, não sei se me fiz entender. A gente vai tratar disso, sim, porque é o seguinte, o termo unigênito, ele não deveria ser traduzido exatamente como unigênito. Quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai perceber esses detalhes. Eu espero ter uma aula para tratar disso. Então, não sei se vale a pena adiantar agora. Mas, deixa eu... Vou ser sucinto, eu vou dizer o seguinte. Não é no sentido de único filho, mas no sentido de único de um tipo. É isso. E eu vou mostrar o porquê, e o porquê isso faz sentido não só em referência a Jesus, mas em referência a outros textos também, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas especialmente no Novo Testamento. Então, quando a gente, na nossa jornada, chegar mais próximo ali, vai ficar claro essa ideia. Tá bom? Foi um baita de um spoiler aí. Consegui arrancar um spoiler aí. Oi? Consegui arrancar um spoiler, então. Foi. Não fui tão resistente quanto eu podia. Pastor, Obrigado, Oi? pastor. vamos lá. Eu vejo que és teólogo e que esmera-se no ensino, mas eu penso que não entendes muito de nutrição, já que serviste feijoada de prato principal e depois de sobremesa um pudim de mocotó para crianças que ainda estão bebendo leite. Olha, é óbvio que essa aula me deixou meio que entalado, né? Um monte de informação e a digestão aqui tá difícil, mas enfim, deixando a piada de lado, a piada para baixo, porque logo no começo, na verdade, é um elogio, né? Então, enfim. Então, com relação ao Edute, o senhor falou que ele é um testemunho. Sim. E que também ele é uma testemunha. No caso dos filhos divinos e dos filhos terrenos, que também estão servindo de testemunha a esse Edute, diante desse Edute, suponho que, aliás,
Vamos supor que os filhos divinos falhassem na questão do pacto, ou os filhos terrenos. Essa testemunha, ou esse edute, esse testemunho, ele por si só, ele já vale como testemunha? Talvez eu precisasse ter ido um pouco devagar nesse ponto, né? Porque é realmente um assunto mais delicado ali. A ideia é a seguinte: nos povos antigos, eles tinham esse costume de aliança entre senhor e vassalo, né? E esse é o tipo de aliança de Yahvé com o povo de Israel. Então, essa aliança, o tipo de aliança que a gente tem na Escritura não é uma aliança entre partes iguais. Nunca é. É uma aliança de um senhor com os seus servos. Quando os seus servos obedecem aos termos dessa aliança, o Senhor os enche de proteção, de guarda, de cuidado, de bênçãos. Quando eles falham, eles sofrem com as consequências dessa falha, né? Então, esses são os termos da aliança. Esse tipo de aliança era muito comum, não era só para Israel, todos os outros povos tinham também. Mas eles não podiam fazer essas alianças sem que, na mente deles, sem que seres celestiais, de alguma forma, fossem testemunhas, porque eles eram os únicos que poderiam executar o juízo. Essa ideia é telegrafada também nas alianças entre Deus e o seu povo. Então, quem são os vassalos? São os filhos de Deus terrenos, no caso, o povo de Israel. Os filhos de Deus divinos, eles são as testemunhas da aliança. Então, eles não estão propriamente vinculados à obrigação dela. Pode ser que haja uma aliança com eles, né? Mas eles são as testemunhas dessa aliança. E como testemunhas, eles são aqueles que no ambiente da corte, né, do juízo, eles acusam ou não, né, ou justificam os erros daqueles que estão vinculados na aliança. Então, esse é o quadro, né? As testemunhas são os Elohim e os israelitas são os vassalos dessa aliança estabelecida por Yahvé com eles. O termo, então, testemunho, ele ficou marcado no próprio objeto da lei, né? O objeto da lei era uma lembrança de que houve uma aliança, e a aliança estava ali naqueles termos. Mas a palavra, ela ficou marcada para que se lembrasse que há testemunhas daquilo, que não foi uma aliança qualquer no ar, assim, houve testemunhas divinas, como era o padrão para todas as alianças, né? Então, é basicamente isso que estava acontecendo naquela ocasião. Nesse caso, eu não posso dizer assim, o que acontece se os filhos de Deus falhassem? Porque eles falharam várias vezes, né? Vários deles falharam. A gente tem o Salmo 82, Deus julgando, inclusive, os filhos divinos, mas o que acontece é que, quando um cai, Deus coloca outro no lugar, né? E quem ele vai colocando no lugar, depois, isso é coisa mais para o Novo Testamento. Não estou falando isso agora, não. Mas, é basicamente isso. Então, eles eram testemunhas. E aí independia da situação deles, eles simplesmente eram testemunhas. Né? Eles não eram participantes daquela aliança. Aquela aliança era entre Yahvé e o povo de Israel. E aí tudo apontava para esse testemunho, ou o tabernáculo do testemunho, ou a própria lei como testemunho, ou a própria tenda como testemunho também. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então, os filhos divinos, eles são as testemunhas do que está acontecendo ali, e fora eles, existe uma testemunha que é o documento, o escrito, o edute. O edute vamos dizer, como eu coloquei na minha exposição, o edute é tipo, como uma procuração, por assim dizer, né? É o termo de compromisso assinado, registrado, e ele é a base pela qual você vai julgar a quebra ou não, né? Ou seja, está ali,
como fala, de um documento registrado em cartório, né? Vamos dizer. Não, eu entendi. Então, esse documento, ele é o que vai servir exatamente para trazer sempre a memória de quem quebrou a lei, de quem quebrou o pacto. Então, Isso. ele Aí, nesse... nesse caso, sim, aí nesse sentido ele serve como um testemunho. Perfeito. Era isso que eu queria entender. Ah, sim, Grato. entendi. Muito grato. É, perfeito, é isso mesmo. Mais alguma questão? Miguel, boa noite, tudo bem? Tudo. Cara, Puginho, eu queria voltar um pouquinho, antes do Sinai. Tem um texto logo no começo de Êxodo, se não me engano, acho que é Êxodo 4, Êxodo 5, em que Moisés está indo se encontrar, na verdade, Arão está vindo se encontrar com Moisés no deserto, e ele Moisés com a família para numa estrebaria, ou numa pousada, e Deus vem, a Bíblia diz que vem para matá-lo. E aí, porque o seu filho, o Gerson, não tinha sido circuncidado. Sim. E a sua esposa faz a circuncisão, joga o sangue nos pés dele e fala assim: você é meu marido sanguinário, você é meu marido de sangue. Como que eu devo ver, dentro desse aspecto sobrenatural que a gente está conversando, como é que a gente deve interpretar esse texto de forma correta, de forma certa? Eu sei que não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas... De alguma forma ele está ligado aos sacrifícios, né? Não propriamente aos sacrifícios, mas mais às cerimônias, né? Bom, na verdade, eu nem trouxe muito esses pequenos detalhes, porque essa cerimônia em particular, ela tem a intenção de marcar a limpeza da geração de Israel, né? Então, assim, é a continuidade de Israel. Então, uma marca na genitália masculina, no órgão sexual masculino, era uma mostra de que a continuidade, a descendência de Abraão continuava dali, né? Então, tinha a ver um pouco com a ideia do sêmen, sim, mas era mais uma representação física, é claro que também havia aspectos de saúde, de alguma forma, que embora isso não estava no radar do povo de Israel, era um cuidado de Deus também sobre aquele povo. Imagina um povo, né, que vai, você sabe mais do que ninguém aqui, né, um povo que vai morar no deserto, vai viver em situações às vezes bem desconfortáveis. Se tiver algum problema ali na parte masculina, é bem complicado. E aí eles tinham isso também como um tipo de estado de higiene, mas isso era mais um cuidado de Deus sobre o povo. A questão cerimonial era a continuidade da descendência de Abraão. Então, os descendentes de Abraão, eles davam continuidade na esperança da vinda do Messias. Por isso é que, chegando no Novo Testamento, você não vê mais uma obrigação dessa marca nos homens, porque o Messias já veio, né? Então, era sempre um apontamento para a vinda do Messias, mesmo por meio da descendência de Abraão. Como na mente deles isso nem estava muito claro. A gente é que vai dizendo isso agora, né? Mas na mente deles era: os descendentes de Abraão abençoam a terra. Vamos distinguir quem são os descendentes de Abraão, e os descendentes são eles. Eles não estão misturados com os de Canaã. Eles são a descendência santa de Deus, né? E eles é quem vão dar continuidade até que o Messias venha. Então, era mais para isso mesmo, essa cerimônia, né? E o filho de Moisés, ele tinha que participar disso de alguma forma. Embora ele não fosse exatamente da tribo, né, da promessa messiânica, mas ele tinha que participar dessa cerimônia também. Afinal, Moisés seria a voz de Deus, né, diante do povo, ali na linguagem comum. E não faz sentido que alguém que seja a voz de Deus não cumpra o que Deus exige sobre outros também, né? Então, por isso também o filho dele tinha que cumprir. Mas, assim, eu não sei se há outra ligação superior a isso, eu realmente desconheço. Se houver, eu vou atrás para descobrir, mas eu acho que não, acho que é isso mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Temos mais alguns minutinhos aí. Não? Tranquilo?
Então, é isso, só fazendo um apontamento aqui, né? Eu mostrei textos no Novo Testamento que falavam da presença de anjos no Sinai, inclusive um texto que falava do próprio anjo do Senhor, provavelmente Paulo está se referindo a isso em Gálatas. Falei ali da distinção do texto massorético e da Septuaginta, e a Septuaginta, ela mostra que havia anjos mesmo. Falei sobre o estabelecimento da lei, que é, ou melhor, de um pacto, né, que era uma aliança-lei, aliança/lei, e dos testemunhos, ou das testemunhas, melhor dizendo, desse pacto, que eram os filhos de Deus. E ali a gente, então, tem um encontro dos filhos de Deus terrenos com os filhos de Deus divinos, né? Então, os dois conselhos ali se encontrando naquela cena incrível, né? Deveria ser algo fantástico, assim, fico imaginando o que aconteceu naquela ocasião. Aí eu falei sobre a distinção do espaço sagrado, a santidade de Deus e como todos os rituais apontavam para isso, inclusive a preparação desse espaço sagrado, a proibição de pessoas que qualquer perda de fluido que representasse a vida ficava impedido de apresentar-se diante de um Deus que é a fonte da vida. Qualquer um que tinha deficiência também ficava impedido de se apresentar diante de Deus, porque Deus é perfeito. E assim, não é que Deus seja duro demais, mas a ideia era imprimir na mente dos israelitas essa ideia de distinção, e algo que Deus não abre mão, ele é santo, ele é totalmente outro. Então, essa alteridade de Deus, essa distinção entre Deus e qualquer outro, era que precisava ficar marcado naquelas aulas de teologia do Sinai. Né? Então, aquilo era muito importante. A gente viu que isso se referia às próprias vestes sacerdotais, o tabernáculo, ele era um representativo simbólico do próprio Éden. Então, se você ler agora com mais cuidado a construção do tabernáculo, você vai ver formas de... e depois do templo também, né? Você vai ver formas de frutos, árvores, pedras preciosas. Depois no templo você vai ver figuras de animais, tudo isso para representar a ideia dessa habitação inicial de Deus com o homem no Éden, no jardim sagrado de Deus, no monte sagrado também, que era o Éden. Então essas questões do tabernáculo apontam para isso, e o templo também vai apontar. E a gente viu, em particular aqui, eu acho que era o que estava todo mundo esperando, que era esse negócio do Azazel, né? E esse Azazel é interessante porque no livro de Enoque, Azazel foi quem, ou pelo menos um dos que, ensinou aos homens a arte de certas tecnologias que levavam o homem à destruição, como armas, como tudo aquilo que o homem pudesse produzir de tecnologia que levasse à própria autodestruição. Então, sei lá, tem coisa por trás aí, ainda hoje, eu acho. Mas é interessante que o texto de Enoque fala bastante sobre isso, e mostra Azazel como um dos personagens principais dessa destruição humana, né, desse ensino, dessa orientação. E o texto fala também dos vigilantes fazendo isso, né, então, provavelmente Azazel era um dos principais entre os watchers, né, entre os vigilantes lá, que aparece inclusive em Daniel também, esse termo. Mas foi isso que eu queria mostrar para vocês. Então, depois dessa pegada geral aí, eu acho que não tenho mais nada a dizer. Tá bom? Semana que vem, se tudo der certo, a gente vai continuar agora nas guerras de Israel. Eu quero mostrar um pouco do mapa de como essas guerras aconteceram. Como eu já falei bastante dos nefilins e mostrei a descendência deles e tal, eu não vou voltar em todos os detalhes que a gente já viu, mas eu vou mostrar como as guerras estavam vinculadas a esse assunto também. E mostrar, então, como Deus tinha ordenado algumas coisas e o próprio Israel falhou. E essa falha de Israel mostrava para a gente também uma expectativa de algo melhor. Então, Deus sempre levantava alguém um pouco melhor para
resolver os problemas, mas ainda assim esse outro falhava também. E tudo isso estava ali vamos dizer, nos bastidores do Antigo Testamento, como a preparação de alguém que não ia falhar, né? Então, era essa mensagem que era mostrada ali. Mas isso semana que vem, tá bom? Por enquanto é só, pessoal. Foi muito bom ter vocês. E, se Deus quiser, a gente se encontra nas próximas.